Essa sua visita aqui ao Sistema Correio de Comunicação representa, acima de tudo, o respeito das instituições ao papel da imprensa? Com certeza. Nesse momento, eu vim por razões familiares, né, visitar uma tia que foi acometida de uma enfermidade e, ao mesmo tempo, participar da celebração, né, da posse do desembargador Joás Brito Pereira no Tribunal de Justiça da Paraíba, e não podia, neste momento, deixar de visitar os meios de comunicação da Paraíba, a convite do próprio jornal, né, da empresa, para demonstrar o respeito que o Estado deve ter a uma imprensa livre, a uma imprensa comprometida com a verdade, a uma imprensa que efetivamente constrói o exercício da cidadania no grande estado da Paraíba. Ministro, seu nome foi indicado pela Associação dos Magistrados como um nome capaz de ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, na vaga do ministro Teori Zavascki. Como é que o senhor se sente com essa indicação? Na verdade, essa indicação é fruto da bondade de meus colegas. Eu tenho 25 anos de magistratura e já percorri todas as instâncias da Justiça Federal. Eu venho da Justiça Federal, fui juiz federal, fui juiz de direito antes, por um ano, e depois 23 anos na Justiça Federal, e me sinto muito honrado. Na verdade, isso representa o desejo dos juízes federais, dos magistrados de carreira, de continuarem tendo um representante na Suprema Corte de Justiça Nacional que efetivamente tem o melhor do Brasil na área jurídica. E, sendo assim, nada mais natural de que os juízes estaduais, os juízes do trabalho, os promotores, os defensores, os advogados e professores façam acontecer o direito, porque isso é que vai efetivamente demonstrar que o judiciário também está ouvindo o clamor da sociedade, daquilo que, não um clamor contra qualquer minoria, mas um clamor da sociedade para o bem do Estado Democrático de Direito, para a construção da democracia, uma sociedade sem preconceitos, uma sociedade pluralista, uma sociedade que efetivamente queira o melhor para o seu povo. Portanto, eu recebi essa manifestação de carinho dos meus colegas juízes federais como uma demonstração de que eles, magistrados, querem ver um juiz federal no Supremo Tribunal Federal. Tanto quanto o meu nome, nós tivemos outros nomes que são melhores ou, pelo menos, do mesmo nível dos juízes federais brasileiros. Porque hoje temos na Justiça Federal uma pleiade de magistrados que efetivamente se especializaram, que são doutores, que são mestres, mas que são, acima de tudo, preocupados com as consequências de um Estado democrático de direito, preocupados com as consequências da construção de um povo, de uma sociedade republicana, de um país republicano, em que se restaure o tripé da Revolução Francesa, em que se restaure homens livres, homens iguais, embora desiguais, mas com tratamento de igualdade na medida da desigualdade, e, acima de tudo, se resgate homens fraternos, homens solidários. E isso é direito. A nossa Constituição, desde o preâmbulo do nosso Estatuto Maior, já prevê a construção de uma sociedade fraterna. E o artigo 3º da nossa Constituição prevê a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Portanto, eu recebo essa lembrança do meu nome ao lado de pessoas muito mais preparadas, muito mais arrojadas no mundo do direito, como uma homenagem da magistratura e como uma reivindicação da magistratura em ver um nome como Teori Zavascki, como Carlos Veloso, como Ellen Grace, como Ilmar Galvão, todos eles que foram juízes federais e que honraram a Justiça Federal brasileira.
A sociedade tem acompanhado cada vez mais de perto nos últimos anos a justiça. Uhum. Como você vê esse momento de observação mesmo, de acompanhamento das decisões judiciais por parte da sociedade? Eu vejo como algo excepcional e extraordinário. Por quê? Porque a partir de 1988, o Judiciário percebeu, através do Parlamento, né, que foi a nossa Constituição, que era necessário uma aproximação de uma parte do Judiciário, que é aquilo que nós chamamos de Estado-juiz, com o tecido social. Nós não poderíamos ficar decidindo como se a realidade fosse o século XVIII ou o século XIX. A sociedade brasileira evoluiu e resgatou o exercício da cidadania. Como você percebe, você vem do estado da Paraíba, eu venho do estado do Maranhão, moro em Brasília há 27 anos, e sei que no Brasil, antes da Constituição de 88 e até hoje, tínhamos muito invisíveis, aquelas pessoas que existem, mas que não têm o reconhecimento do Estado, aquilo que nós chamamos de cidadania, porque sequer tinham certidão de nascimento. E isso é preocupante. Isso não é um país republicano. Então, a partir da Constituição de 88, o Judiciário escancarou as portas da Justiça através de duas instituições fantásticas, chamadas Juizados Especiais Estaduais e Juizados Especiais Federais, em que aquele que reclama por um par de brinco, por uma bola ou por algo que diz respeito ao caráter afetivo das relações, puderam ter acesso à justiça, porque antes achavam que aquilo não era possível de conseguir no Poder Judiciário. E essas instituições, que é uma justiça de reconhecimento, de dar visibilidade ao invisível, que foram os juizados especiais estaduais e federais, é uma demonstração de que estamos no caminho certo. Vejam bem, nos últimos 5 anos, a Justiça Federal Brasileira, que é um só ramo da Justiça Comum, incrementou, através dos juizados especiais, mais de 11 bilhões de reais nos municípios brasileiros. Isso significa, através de suas decisões e de reconhecimento de direitos. E isso não é caridade, isso não é um plus do Judiciário, é a função do Judiciário levar, através dessa aproximação com o tecido social, a justiça a quem dela precisa. Eu já participei, por exemplo, de juizados itinerantes, a justiça se aproximando da sociedade no Jalapão, onde o maior índice do Tocantins, o maior índice de hanseníase, de lepra no país. E essas pessoas sequer podiam requerer um benefício de assistência social ou de previdência social, porque nem mesmo tinham certidões de nascimento. Isso é preocupante, em pleno século XXI. E depois desse período de 20 anos, vamos dizer, de 1995 para cá, os juizados especiais estaduais, e depois do século XXI, com os juizados especiais federais, essa aproximação se fez muito mais evidente. Portanto, a partir da Constituição de 88, eu vejo que o cidadão, o homem brasileiro tem se tornado mais cidadão, e essa cidadania faz com que o Judiciário dê respostas. E essas respostas do Judiciário, elas estão sendo dadas de forma morosa. Hoje, enquanto tínhamos 20 milhões de processos, talvez, no início do século, né, hoje temos 107 milhões de processos no Poder Judiciário brasileiro, segundo o ex-presidente do STF, ministro Lewandowski. E isso faz com que a gente reflita que chegou o momento, resgatamos a cidadania, resgatamos a procura do cidadão à justiça, agora nós temos que resgatar a saída do Judiciário. E isso porque isso é acesso à justiça. Não adianta entrarmos na justiça e não sairmos da justiça. E essa saída demonstra que a sociedade tem que resgatar o tripé da Revolução Francesa, porque nós nos acostumamos em pensar como categoria jurídica a liberdade e a igualdade e esquecemos a fraternidade ou solidariedade. Por quê? Porque hoje, se eu bato no carro, numa rua, eu vou à justiça. Hoje, se eu brigo com meu vizinho por causa de um muro, eu vou à justiça. Hoje, se 2 irmãos estão discutindo
pequena ou grande coisa em relação a uma herança, vão à justiça. Nós precisamos voltar e reconquistar o diálogo. Por isso é que o novo Código de Processo Civil determina como norma fundamental ao juiz, ao advogado, ao membro do Ministério Público, o novo Código determina a construção do modelo que não é alternativo, é o modelo natural da conciliação e da mediação, porque isso é justiça. E eu respondo a sua pergunta no sentido de que vejo com muito bons olhos essa aproximação do judiciário com o tecido social, mas fico preocupado com a resposta do judiciário ao tecido social. E essa resposta, ela só pode passar com a criação de mecanismos de solução de conflitos que extrapolem a própria justiça.